galerinha bonita, professor Marcos Cunha na área, para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, da plataforma Gonçalves Dias. Galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar, né, esse belo conhecimento que é a geografia. E hoje nós vamos ter uma aula muito importante para consolidar, né, para fechar com chave de ouro uma temática muito atual, né, e que está caindo constantemente nas provas de vestibular, mas eu te digo, ela vem sendo muito cobrada em provas de concurso para você aí, estudante, né, que já está pensando no mercado de trabalho, pensa no serviço público, né? Atualidades é uma temática constantemente cobrada. E hoje nós vamos responder algumas questões sobre essa temática. Nós vamos falar hoje sobre as organizações das Nações Unidas, a nossa famosa ONU, né? Vamos responder alguns exercícios sobre este órgão tão importante para o mundo, tá certo? Vamos aí relembrar algumas características importantes e vamos, né, tirar todas as dúvidas para na hora da tua prova tu gabaritar. Antes de começar, gosto de te lembrar, tá? Terminou essa aula, quer rever novamente, quer assistir a aula teórica que embasou essa resolução de questões, me procura lá, galera. Plataforma Gonçalves Dias, eu estou lá te esperando, tá certo? Eu e toda uma equipe top. Onde, Marcos? Plataforma Gonçalves Dias. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, tá certo? Estamos também nos nossos podcasts, na Rádio Timbira e também no Spotify, galera, tá certo? Procura lá, fica em casa aprendendo. Plataforma Gonçalves Dias tem podcast no Spotify, tá vindo do trabalho, tá ali, vindo da escola, escuta a gente lá, passando as dicas mais importantes para vestibular. Além, claro, de estar na televisão aí, na TV Assembleia. Todas as mídias, estamos all in para te ajudar, tá certo? A alcançar os teus objetivos. Então, plataforma Gonçalves Dias, não esquece. Então, sem mais delongas, para a gente começar agora, né, com chave de ouro, ó. Respira legal, inspira o teu cérebro e vamos para cima, que é sucesso, tá? Olha essa questão, que legal, gente. Olha o que ela diz. Abre aspas. As Nações Unidas, sendo uma organização internacional de caráter universalista, tá certo? Com um número muito grande de Estados-membros, tenta equilibrar na sua estrutura o peso das grandes potências com o princípio da maioria. Por esse motivo, sua estrutura é chamada de bicéfala, tá? Contendo duas câmaras principais com poderes distintos, né? Organização e estrutura da ONU. As duas câmaras principais mencionadas no texto são, né? Letra A, Conselho de Segurança e Assembleia Geral. Letra B, Secretariado das Nações Unidas e a Instância de Países Membros. Letra C, Corte Internacional de Justiça e o Conselho de Segurança. Letra D, a Assembleia Geral e o Conselho Econômico Social. Ou a letra E, o Banco Mundial e o Secretariado das Nações Unidas. Bem, galera, vamos te relembrar. Questão importante. A ONU, né, é uma organização não governamental, tá certo? Composta aí por 193 países, criada após o final da Segunda Guerra Mundial, com qual objetivo principal, Marcos? Discutir, chamar os países para discutir as problemáticas do mundo, buscando evitar principalmente novos conflitos, como as grandes guerras mundiais, como a Segunda Guerra. É um órgão que busca a paz. Só que, a nível mundial, imagina, uma estrutura para tentar discutir com o mundo todo, é muita coisa. Então, a ONU ela vai se organizar na sua estrutura em órgãos e agências, tá certo? Órgãos que vão ter ali um caráter mais superior e agências que vão trabalhar com temáticas específicas. Os órgãos, nós vamos ter aí 6 órgãos que compõem a macroestrutura da ONU, tá certo? Que é a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, que hoje está suspenso, tá certo? Porque ele tratava de questões de estados aí que estavam se formando, tá certo? Então hoje ele está suspenso, mas ele pode ser convocado, tá certo? Numa necessidade. A Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Quando a gente fala destes 6 órgãos, e no caso dos 5 atuantes, nós vamos ter 2 órgãos principais, galera, tá certo? Um deles que vai
discutir com todos os países de maneira igualitária, ou seja, os 193 países têm direito a voto e todos os votos são iguais, e lá se discute variadas temáticas de importância para o mundo. Eu estou falando da Assembleia Geral. Tá certo? Que, inclusive, é uma tradição da Assembleia Geral ser inaugurada por um discurso de um presidente brasileiro. Tá certo? Toda a Assembleia Geral, quando ela é iniciada, né, o presidente do Brasil, à época, faz o discurso de abertura. Tá certo? Essa estrutura ela é considerada uma das mais importantes da ONU. E a segunda estrutura, tá certo, que vai buscar discutir as questões principalmente de ordem da paz e militar. Tá certo? Veja, objetivo da ONU de criação, manter a paz no mundo, tá certo? Então existe um órgão específico para isso. E esse é o chamado Conselho de Segurança, galera, tá certo? Onde ali os países se reúnem, mas não agora os 193, mas 15 países específicos se reúnem para deliberar questões relativas à paz e principalmente as questões militares. Uma questão importante é que o Conselho de Segurança é o único desses órgãos que tem, no caso, a decisão como deve ser seguida, ou seja, obrigatória, de caráter obrigatório. Tá certo? Então, aquilo que o Conselho de Segurança decide deve ser cumprido. A Assembleia Geral, ela vota, ela decide, mas ela apenas, né, indica aos países para seguir aquela decisão, sendo obrigado ou não. Então, agora, né, voltando para a questão, as duas câmaras principais mencionadas no texto, a estrutura bicéfala ali, né, galera, que ele te fala, são o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral, que são as duas estruturas, os dois órgãos ali mais importantes da ONU, beleza? Da sua estrutura. Não que os outros não sejam importantes, mas esses dois aqui vão ter muito destaque e tu precisa estar atento à tua prova sobre isso. Legal? Muito fácil, né? Vamos evoluir. Segunda questão. Questão legal. Olha o que ela te diz. Abre aspas. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos, dois pontos, a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que, por duas vezes no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis, à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem e na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres. Veja aí que ele fala muito bem da questão da paz, das guerras, né? Assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sobre as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e outras fontes de direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Né, galera? Texto bacana, né? Em vista disso, nossos respectivos governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibirem seus plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma, concordam com a presente Carta das Nações Unidas e estabelecem, por meio dela, uma organização internacional que será conhecida pelo nome de Nações Unidas. Esse texto, galera, fala sobre a criação da ONU, galera, tá certo? Sobre ali, principalmente sobre a Carta das Nações Unidas, baseada, né, no compromisso do mundo em buscar a paz, evitando conflitos como as duas grandes guerras mundiais, tá certo? Uma carta muito bonita, diga-se de passagem. E aí ele te pergunta, né, a criação da Organização das Nações Unidas aconteceu em decorrência de quê? Bem, eu acabei de te explicar, eu nem vou ler as alternativas. Vamos para cá, vamos relembrar, tá? Eu já te disse, eu vou te lembrar de novo. A ONU, ela foi criada com um objetivo muito claro. E eu vou dizer isso no termo popular. Evitar que os países entrem em conflito, se destruam, saiam na mão novamente, como aconteceu nas duas grandes guerras mundiais. Ou seja, antes de vocês se destruírem, vamos tentar dialogar. Quem vai fazer isso? A ONU. Tá? A ONU é uma agência não governamental, um órgão não governamental composto por 193 países, galera, tá certo? Então, no caso, a ONU ela não tem vontade própria. Quem decide são os países. Ó, vamos dialogar aqui todos juntos, tá?
E qual é o objetivo principal? A carta deixa muito claro, né? Evitar erros que foram ocorridos no decorrer da história, principalmente da história contemporânea do século XX, né? As duas grandes guerras mundiais. Então, o objetivo claro da ONU, principal dele, é promover a paz. E o segundo, o texto ele deixa muito claro, né? Vamos buscar ali cooperação entre nações grandes e nações pequenas. Um dos objetivos também claros da ONU é buscar desenvolver o mundo através de quê? De parcerias, ou seja, os países vão dialogar para buscar, né, um espaço melhor, mais justo, mais igualitário. A ONU ela faz isso atuando principalmente através das suas agências, tá certo? Vou te dar um exemplo fácil. OMS. Agora a gente ouve muito falar, né? Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, galera, que está presente aí no discurso da pandemia, foi muito importante e é muito importante. Ela é uma agência da ONU que vai buscar ajudar o mundo nas questões relativas ao que é a saúde, galera, tá certo? Se não fosse o OMS, nós teríamos aí ainda mais problemas relativos à pandemia, a questão da vacinação também, tá certo? Outro órgão, Marcos, por exemplo, a Unicef, galera, tá? Relativo, por exemplo, à criança e à adolescência. É uma agência da ONU que vai buscar ali, né, desenvolver projetos para ajudar crianças, tá certo? Por exemplo, aquele programa Criança Esperança, ele tem apoio da Unicef. Existem outros órgãos também importantes. Mas veja bem que o objetivo, não esqueça, o objetivo da ONU é promover a paz e a cooperação e desenvolvimento mundial. Uma outra coisa importante, que aí tu não pode deixar também de esquecer, que a ONU ela foi criada, tá, em 1945, tá certo, na chamada Conferência de São Francisco, logo após a Segunda Guerra Mundial, tá bom? E ela vem substituir um outro órgão já existente, que tinha esse objetivo também de promover a paz, mas que não conseguiu, que era a chamada Liga das Nações, galera, tá certo? Não esqueça isso. A ONU ela substitui um outro órgão chamado de Liga das Nações. Então vamos para cá, vamos para a questão. A criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, ocorreu em decorrência de quê? Letra A. Da necessidade de uma diplomacia regional durante a Guerra Fria? Não, porque se fosse por uma questão de Guerra Fria já acabou. Então a ONU também deveria ter acabado. A ONU está aí, é muito importante. Então, errado. Letra B. Da reivindicação dos países periféricos no início do século XX? Não. A criação da ONU ela não surgiu da reivindicação de países periféricos, ou seja, países que estão ali, né, que têm dependência das nações centrais. Eu posso citar até o Brasil mesmo como país periférico. Ela não foi criada por esse aspecto. Foi criada entre todos os países ali que quiseram, né, tanto países centrais quanto países periféricos, para buscar a paz. Tá certo? Então, errado. Letra C. A ONU ela foi criada a partir, né, em decorrência da união das potências bélicas mundiais ao final da Primeira Guerra Mundial. Potências bélicas vão participar da criação da ONU, mas não foi no final da Primeira Guerra, foi da Segunda. E não apenas potências bélicas, tá? Países como o Brasil também participaram, que não são potências bélicas. Ponto. Errado. Letra D. Né? A ONU foi criada em decorrência do enfraquecimento da economia europeia durante a década de 90? Não. A ONU ela foi criada ainda na década de 40, não tem nada a ver com o enfraquecimento da economia europeia. Então, a nível de exclusão, né, nós sabemos que a criação da Organização das Nações Unidas ocorreu em decorrência de quê? Do fracasso das Ligas das Nações, da Liga das Nações, após a Segunda Guerra Mundial, né, que não conseguiu alcançar o seu objetivo, que era promover a paz e evitar um conflito mundial. Então, a ONU ela é criada, né, abrangendo o maior número de países para tentar evitar esses conflitos. Bacana, né? Que questão bacana. Respira, ó, que tem mais coisa aqui para a gente evoluir. Questão da UERJ. Olha que questão. Estou dizendo que cai na prova, que é cobrado. Olha o que ele diz. Rússia e China rejeitam a ameaça de guerra contra o Irã. A Rússia e a China manifestam sua inquietude com relação aos comentários do chanceler francês Bernard Kouchner, ou Kruner, né, sobre a possibilidade de uma guerra contra o Irã. Kouchner acusou a imprensa de, abre aspas, manipular, fecha aspas, suas declarações. Abre aspas novamente. Não quero que usem isso para dizer que sou um militarista. Fecha aspas. Disse o chanceler, dias antes de os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, França, China, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, se reunirem para discutir possíveis novas sanções contra o Irã
por causa de seu programa nuclear, galera, tá certo? Conselho de Segurança, veja a importância. Aí ele te pergunta: o Conselho de Segurança da ONU pode aprovar deliberações obrigatórias para todos os países membros, inclusive a de intervenção militar, como ilustra a reportagem. Ele é composto por 15 membros, sendo 10 rotativos e 5 permanentes com poder de veto. Isso aqui cai muito. Aí ele te pergunta: a principal explicação para essa desigualdade de poder entre os países que compõem o Conselho de Segurança está ligada aqui. Antes de nós irmos para a alternativa, eu quero te lembrar algumas coisas importantes desse Conselho de Segurança, tá? Como eu te disse, ele é o órgão ali responsável por discutir questões relativas específicas à paz e militares. Uma outra questão importante é que este é o único órgão da ONU que tem de fato poder decisório, ou seja, aquilo que é determinado tem que ser seguido. E se as nações não respeitarem, elas vão sofrer as consequências, tá? Que podem ser sanções econômicas. Vou te dar um exemplo fácil, galera. A gente está vendo agora, né, questões relativas à OTAN, por exemplo, a questão da Ucrânia, e muito se fala em sanções econômicas, que vão provavelmente também ser levadas ao Conselho de Segurança para serem votados. Provavelmente vai ser vetado e eu já vou te explicar o porquê, tá certo? Mas esse conselho tem um poder decisório, tá certo? E muito importante, galera. Ele, diferentemente da Assembleia Geral, que é composta por todos os países que participaram da criação da ONU, tá certo? Que todos ali têm o poder de voto igual, aqui não. Aqui só 15 países participam, sendo apenas 5 países permanentes, têm cadeira cativa. Esses são chamados membros permanentes do Conselho de Segurança, que são esses: os Estados Unidos, tá certo? A França, a Rússia, a China, tá certo? E a Grã-Bretanha, no caso, o Reino Unido, a Inglaterra. Eu vou te dar uma dica rápida para tu lembrar. Quem são os países membros do Conselho de Segurança, os permanentes? Lembra a palavra Recife, tá? Recife. R de Rússia, E de Estados Unidos, C de China, o I no caso de Inglaterra, mas é o Reino Unido, e o F de França. 5 membros permanentes. E os outros 10 são chamados membros rotativos, que são eleitos na Assembleia Geral e têm ali cargo de 2 anos. Mas qual é a grande questão que envolve o Conselho de Segurança? Quando uma sanção, eu vou te dar em termos práticos, imagina, por exemplo, o Brasil quer invadir militarmente a Argentina, porque a Argentina está ameaçando a soberania nacional. O Brasil vai ao Conselho de Segurança da ONU fazer essa solicitação. Lá que vai ser autorizado ou não. Então vai para a votação simples, né? Imagina que desses países, dos 15, 13 votaram a favor, disseram que sim. Beleza. A sanção ela foi aprovada, Marcos? Que são 15, se 13 votaram, 2 negaram. Depende. Depende de quê, Marcos? Porque estes 5 países, bem aqui, eles têm uma força a mais. Eles têm o chamado poder de veto. Como assim, Marcos? Qualquer sanção, qualquer decisão que for tomada no Conselho de Segurança, ela precisa obrigatoriamente ter a concordância destes 5 países. Se um destes países discordar, a sanção está vetada. Então, por exemplo, os Estados Unidos querem invadir a Venezuela. Dos 14 membros, dos 15 membros, 14 disseram que sim, né? Só a Rússia disse que não. Mas a Rússia é o quê? É um membro permanente. A sanção foi o quê? Negada, vetada. O que fica muito claro? Que estes 5 países, galera, eles têm prioridade sobre os outros. As sanções elas só passam se esses 5 concordarem. E quando estas decisões elas vão contrapor um interesse individual de uma dessas nações, elas normalmente são vetadas, tá certo? Por exemplo, vai para o Conselho de Segurança agora, os Estados Unidos vão pedir uma intervenção militar na Ucrânia em relação à Rússia. A Rússia vai dizer o quê? Não, pode intervir lá. A Rússia vai dizer o quê? Não. E essa sanção vai ser vetada. Mas por que isso acontece, Marcos? Porque estes países eles vão ter uma característica bem interessante. Eles são os ditos vencedores da Segunda Guerra Mundial, galera, tá certo? Veja, Estados Unidos, era a Rússia, que é a antiga União Soviética, é a Grã-Bretanha, no caso o Reino Unido, a Inglaterra, a França, os ditos vencedores da Segunda Guerra Mundial. E a China foi enquadrada nesse conselho por ter um grande poder regional nesta região da Ásia, principalmente a partir da década de 60. Então, estes 5 países eles vão ter um grande poder desde a época da criação deste Conselho de Segurança, galera, tá certo? Inclusive, o Brasil ele pede a reformulação desse conselho por acreditar que ele pesa a mão
preferencialmente para estas 5 nações. Então vamos lá para a gente finalizar, né? A principal explicação para a desigualdade de poder entre os países que compõem o Conselho de Segurança está ligada às características da geopolítica mundial da criação do organismo, não é isso? É isso, galera, essa é a resposta correta, né? Ele está ligado às características de organização do mundo na época que ele foi criado. Então, galera, para essas e outras informações, plataforma Gonçalves Dias. Valeu!